Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje, no História da Igreja, nós vamos falar sobre as contradições de Lutero. Martinho Lutero, para quem não sabe, como no mundo protestante, esse mês é o mês da Reforma, Martinho Lutero, ele foi quem dividiu a igreja. Ele foi quem, em 1517, causou a maior divisão na igreja. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre as contradições de Lutero. Lutero já reconhecia em vida o seu erro dele ter dividido a igreja. Está na história da igreja não como algo positivo, mas como algo negativo. Ou seja, está na história da igreja, não como algo positivo, mas como algo negativo. E o próprio Lutero, é interessante que o próprio Lutero, ele já reconhecia, já em seu tempo, ele ainda vivo, ele já reconhecia que no futuro iria acontecer essa divisão que nós temos hoje no cristianismo. Se for contabilizar, creio que passa de mais de 40 mil denominações, cada uma com uma interpretação, cada uma com uma doutrina, cada uma com uma teologia, cada um com um pensamento diferente de interpretar a Sagrada Escritura. Tudo isso por quê? Tudo isso porque no movimento de Lutero, ele tirou os 3 pilares que a igreja sempre se apoiou, que foi a tradição e o magistério, ficando só com a Bíblia. E dando para cada um interpretar de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua interpretação. Então, isso no tempo de Lutero, ele ainda em vida, ele já começou a ver, já começou a perceber o seu erro. Porque no tempo de Lutero, já existia essa divisão, de cada um interpretar do seu modo. Ou seja, o próprio Lutero criou esse conceito, mas o próprio Lutero reconheceu que esse conceito era algo de errado. Eu estou com essa obra aqui do professor Felipe Aquino para entender a Reforma Protestante. Aqui Felipe Aquino ele colheu diversos testemunhos, até do próprio Lutero, de obras daquele período da Reforma. E aqui tem uma fala de Lutero que o professor Felipe Aquino ele apresenta, dita por Lutero em 1525. Lutero deplorava tristemente a anarquia religiosa, que o seu princípio de interpretação privada da Escritura dera nascimento. Olha o que o próprio Lutero escreveu, reconhecendo a sua divisão. Abre aspas. Há tantas seitas e crenças quanto as cabeças. Um não terá nada o que fazer com o batismo, outro nega o sacramento, um terceiro acredita que há outro mundo entre este e o último dia. Alguns ensinam que Cristo não é Deus, uns dizem isso, outros dizem aquilo. Não há rústico, por mais rude que seja, que se sonhar ou fantasiar alguma coisa, isto não deva ser o sussurro do Espírito Santo. E ele próprio, um profeta, grissar, aqui a referência da citação de Lutero nas obras daquele tempo. Então, o próprio Lutero reconhece a divisão que ele mesmo causou. Então, protestantismo, a Reforma Protestante está na história da igreja, não como uma marca positiva, mas como algo negativo, de divisão e de teologias diferentes no meio do cristianismo. Amém.